Amém. Nós vamos dando continuidade, né, na série aí de ministrações que a gente tem feito em 1 João. Eu gostaria de compartilhar dois textos hoje, mas pode abrir lá em 1 João, capítulo de número 5, verso 13, e depois nós leremos 1 João, capítulo 2, verso 29. Dois textos, tá? 1 João, capítulo 5, verso 13, e 1 João, capítulo 2, verso 29. Enquanto vocês abrem o texto, a gente quer reforçar que a gente está organizando aí um momento muito bom, né? Uma iniciativa aí do Ministério da Juventude, mas vai estar aberto para toda a igreja, que vai ser um seminário chamado Prumo Divino, com o Jair no feriadão aí de 15 de novembro. Eu vou viajar, então amém, você vai com Deus e tudo mais, mas se ficar por aqui, você, meu irmão, minha irmã, será o nosso convidado. Durante a semana a gente vai divulgar os detalhes aí, né, desse seminário, mas será um tempo muito especial. A gente vai receber aqui o Jair, né, ele vai estar conosco aqui durante todo o final de semana, vai ser um tempo bem especial. E aguarde que a gente logo mais vai passar maiores informações aí. Vai ser um tempo muito especial, ele vai falar, esse seminário ele fala muito sobre essa questão da cura interior, né, daquilo que Deus, de como que fica a partir da caminhada com Jesus, né, algumas coisas, algumas práticas em nossas vidas a gente ainda precisa colocar nas mãos e nos caminhos do Senhor. E ele traz realmente essa ministração muito especial, um tempo muito precioso. Então você, meu irmão, minha irmã, nosso convidado a participar aí desse tempo com a gente. 1 João, capítulo 5, verso 13, diz assim: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Agora 1 João 2, 29, diz assim, terminar o barulhinho das folhas, né? A gente escuta os barulhinhos das folhas. Amém. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Vamos orar. Pai, nós rogamos ao Teu santo nome nesse tempo, que possamos ter, ó Deus amado, um tempo proveitoso de compartilhar da Tua palavra, de compartilhar dos Teus ensinamentos. O Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, a ministrar a todos nós aqui nesta noite, como o Senhor tem ministrado ao meu coração. Que seja um tempo proveitoso para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguindo então essa série, né, de ministrações que a gente tem feito aí, sobre a primeira epístola de João, a gente vai falar hoje da terceira prova, né, dessas provas de um novo nascimento, né, a partir dessa primeira epístola de João, né. Essa mensagem, essa série de mensagens a gente sempre reforça, ela é inspirada aí, né, pelo pastor Antônio Carlos Barro, e gentilmente ele cedeu para a gente falou, olha, fique à vontade, pode usar, e a gente entende que realmente tem sido um momento adequado para a gente poder compartilhar, né, e realmente sermos ministrados pelos seus ensinamentos. E hoje nós vamos falar dessa terceira prova, que é a prova da justiça, né, como a gente vê principalmente no capítulo 2, verso 29, a gente vai meditar mais a fundo nesse verso, né, nesse texto. Mas eu trouxe também 1 João 5,13 a fim de recapitular o que nós estamos falando, né, nesses nossos encontros aqui, dentro dessa primeira epístola. Conforme 1 João 5,13, que nós lemos também, o propósito da carta de João, dessa carta de João, estava bem definido. Né, toda a carta gira em torno desse tema, né, sobre a vida eterna em Cristo Jesus. Né, eu escrevi, né, João fala, eu escrevi esta carta, eu escrevi estas coisas, para vocês que creem, né? Então assim, não é um público, eu escrevi para você, eu escrevi para todo mundo, não, eu escrevi para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. É uma palavra, ao mesmo tempo é uma promessa, né? Então assim, a gente vê realmente que essa questão da vida eterna
garantida pela própria palavra de Deus. Ela garante a nossa salvação em Cristo, e não os nossos sentimentos. Isso é muito bom. Nós podemos estar em dias difíceis, a gente pode estar em dias realmente de muita tristeza, ou então, de repente, muito alegres, em momentos de grande êxtase. Independente das circunstâncias, nós continuaremos salvos pela garantia da palavra de Deus, que nós somos filhos de Deus. E aí, em sua carta, João nos apresenta estes testes, estas provas, que a gente tem aqui comentado, para a gente poder discernir sobre a nossa salvação, sobre esse efeito, sobre realmente essa grande bênção da parte de Deus em nossas vidas. Prosseguindo então nessa série, a gente vai falar sobre essa terceira prova hoje. Nós já falamos sobre a prova do amor, nós já falamos sobre a prova da vitória contra o mundo, há 2 semanas atrás, e hoje nós vamos falar sobre essa terceira prova, que é a prova da justiça. Em nosso texto, aí, em 1 João 2,29, a gente pode observar, ele diz assim: se sabeis que ele é justo, João ele fala nesse sentido, e pelo contexto aqui nós sabemos que João está falando do próprio Deus, do próprio Senhor, o nosso Deus. A justiça, ela faz parte do caráter do próprio Deus. Em Deuteronômio 32:4, Moisés declara a seguinte afirmação a respeito de Deus. Ele diz assim: o Senhor, ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto ele é. Então a expressão se sabeis aqui não aponta para uma declaração absoluta. Podemos ou não saber que o Senhor é justo, mas a expressão ele é justo aponta aqui para uma afirmação positiva, definitiva, de que Deus é justo, quer a gente saiba disso, quer a gente não saiba disso. Interessante esse aspecto. Deus continua sendo justo, quer a gente saiba, quer a gente não saiba. E essa primeira expressão também aponta para uma condição. Se temos o conhecimento de que o Senhor é justo, também conheceremos que todo aquele, que toda aquela que pratica a justiça também é nascido de Deus. E nosso texto está afirmando isso. Então nós vamos, nesse sentido, conhecendo todo aquele que pratica a justiça. A gente não tem essa autoridade para julgar as pessoas, quem quer que seja. Mas nós podemos conhecer, e Jesus nos fala isso: conhecereis, nós vamos conhecer alguém pelos seus frutos, à luz da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, lá no verso 13, até o verso 24, Jesus ele fala: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos nós seremos conhecidos diante do convívio uns com os outros, diante do mundo, diante do próprio povo de Deus. Ele fala assim: se a árvore é boa, lá em Mateus 7, 13 a 24, se a árvore é boa, ela produz bons frutos. Se ela é má, produzirá maus frutos. A partir destas proposições feitas por Jesus, nós temos então esse teste, esse tempo que nos ajudará, não é para nós identificarmos no irmão, esse teste é para nos ajudar, é para nós avaliarmos a nós mesmos, a identificar se nós temos de repente esse caráter igual ao do Senhor, provando realmente que somos nascidos de novo em Cristo Jesus. A expressão, todo aquele que nós encontramos aqui no nosso texto, meus irmãos, identifica o sujeito. A expressão pratica a justiça informa que aquele que não é bom, não pratica o bem, a justiça, logo não é conhecido como uma pessoa boa. E aqui no caso, no nosso texto, do verbo praticar, daquele que pratica a justiça,
Quando a gente vai para o original, ele está no tempo presente. Ele denota uma ação contínua, uma ação que está em andamento. Alguém que permanece praticando a justiça. Não é alguém que praticou ontem, que praticou um tempo atrás, mas é alguém que pratica a justiça, algo que eu esteja fazendo. Trata-se de uma ação linear, uma ação em linha reta, sem desvios e sem oscilações. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Um teólogo, comentarista chamado Scofield, ele complementa da seguinte maneira: debaixo da graça, o ser humano justo opera a justiça porque ele tem sido feito em Cristo Jesus. Fazer a justiça é um resultado natural daquele que é nascido em Cristo Jesus. E sobre a palavra justiça, aqui em destaque, também trazemos aí o comentário desse comentarista, chamado Scofield. Ele fala assim: a palavra justiça significa a vida justa, que é o fruto da salvação em Cristo. Tem relação com retidão, tem relação com integridade. A justiça, ela começa com a santidade. A natureza moral de Deus, os desígnios do Senhor, elas são infundidas em nós na justificação. Nós começamos a perceber aquilo que agrada a Deus através da sua palavra, e isso vai se tornando real em nossas vidas, vai se tornando algo pelo qual nós queremos ansiar em nossas vidas. Nós começamos a gostar daquilo que Deus gosta, e nós começamos a odiar aquilo que Deus odeia. Nós começamos a perceber o que de fato agrada a Deus, e aquilo que agrada a Deus vai ser do meu agrado, vai ser algo que eu vou cada vez mais querendo fazer. Mas não no sentido de, não, eu estou fazendo porque Deus está mandando. É um detalhe muito importante aqui. Eu faço porque é do agrado do meu Senhor, mas também é do meu agrado, porque eu estou cada vez mais me adaptando, me colocando, me ajustando, me amoldando, à doce imagem do Senhor Jesus. Ontem mesmo a gente teve uma ministração com a juventude aqui que foi uma bênção, e foi realmente nesse sentido. Ficou um desafio ontem para a juventude. Falou: olha, o que você vai fazer nesta semana? O pastor Flávio falou isso. O que você vai fazer nesta semana? Como imitação, que vai apontar para Jesus Cristo, que será parecido com o que Jesus fez. O que você fará esta semana, de repente, Aí teve alguns que falaram: vou ser paciente. Oh, meu Deus, vamos lá, né? Oportunidades não faltarão para isso. Eu vou procurar fazer isso, eu vou procurar fazer aquilo, eu vou procurar. E aí a gente viu o pessoal falando alguns propósitos. E na vida justa a gente é levado a isso. À medida em que a justiça de Deus vai tomando cada vez mais corpo em nossas vidas, vai se tornando cada vez mais perceptível em nossas vidas. Aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é do agrado do Senhor, vai se tornando também aquilo que eu desejo fazer. E aí, voltando também para o nosso texto, todo aquele que pratica a justiça, essa expressão, de repente pode vir uma pergunta: mas por que então o crente, o cristão, nascido de novo, ele pratica a justiça? Nós temos algumas respostas para essa pergunta. Por que praticar a justiça? A primeira dessas respostas, que a gente pode enumerar aqui, é porque Deus é justo. Faz parte da natureza do próprio Deus. E se nós nascemos de novo, nós, pelo Espírito Santo, fazemos parte dessa mesma natureza de Deus. E aí, em consequência, a gente também segue a própria natureza do Senhor em sua justiça. A segunda resposta é pelo temor a Deus. Temor é diferente de ter medo. Temor é ter um profundo respeito, uma profunda devoção. É submeter a nossa vida por completo aos desígnios do Senhor. Muitas vezes a gente confunde um Deus que gera medo,
um Deus distante. Ontem mesmo o pastor Flávio falou, Deus está vendo, trazendo aquela expressão, né? Deus está vendo o que você está fazendo. Não deixa de ser verdade, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os justos e injustos, mas não é nessa perspectiva que nós somos levados a praticar a justiça. É exatamente porque o Espírito de Deus vai entrando em nossas vidas e vai amoldando a nossa vontade com a vontade de Deus. Essa justiça a gente vai percebendo exatamente essa caminhada, essa orientação que vamos recebendo do Senhor. Coisas que pensávamos antes como corretas, à medida que caminhamos com Deus, nós vamos pensando de forma diferente, cada vez mais parecidos e próximos da palavra de Deus. A terceira resposta do porquê o crente fazer a justiça é por gratidão. Gratidão a Deus, por sermos justificados. Somos justificados por Deus em Cristo Jesus, isso não é mérito nosso. É a ação completa de Deus. E isso gera em nós um senso de gratidão. Gera em nós um sentimento de agradecimento a Deus. E a quarta resposta que a gente também encontra aqui é que o praticar a justiça é um testemunho natural, decorrente da nossa nova vida no Senhor. É natural. Como eu falei, nós nascemos de novo, nós carregamos essa nova natureza a partir desse novo nascimento. Então acaba sendo natural estarmos com esse tipo de característica, de praticarmos a justiça diante de Deus, diante das pessoas, diante do mundo. E todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, como a gente encontra aí no nosso texto. Se Deus então é justo e nós nascemos de novo em Cristo, a prática da justiça, por consequência, acompanha estas ações. O nosso novo nascimento, meus irmãos, é uma ação exclusivamente divina. Não há aqui, nesse caso, qualquer auxílio humano. Indica também o resultado de uma ação que aconteceu no passado. Mas pelas práticas da justiça, nós somos reconhecidos como nascidos em Deus em Cristo Jesus. Se nós falamos que nós somos de Deus, o que o texto está querendo nos dizer. Se nós falamos, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, logo, eu sou uma pessoa que, de forma decorrente, pratica a justiça. Uma pessoa que exerce a justiça a fim de glorificar o nome do Senhor, e não no sentido de mostrar que eu seja isso ou aquilo, mas para mostrar que eu tenho uma nova vida no Senhor. A prática da justiça é o resultado desse novo nascimento. Inclusive, dentro da armadura de Deus, lá em Efésios 6, bastante conhecido, nós temos ali a prática da justiça, como uma das partes dessa armadura para vencermos o inimigo. Jesus, até mesmo no Sermão do Monte, ele nos traz: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. O que Jesus aponta aqui é que realmente o senso de justiça dos escribas e dos fariseus, dos religiosos da época, era uma justiça exclusivista. Eu sou escolhido, logo você não é escolhido. Então você tem que ouvir o que eu estou querendo dizer. Ele me coloca numa posição de diferença. E a justiça não é nesse sentido. A justiça é procurar fazer o que é bom a todos. Agir com retidão, agir com integridade diante das circunstâncias. Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 11, diz assim: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, se enche do Espírito Santo e é cheio do fruto da justiça. Terminando essa nossa ministração, meus irmãos, nós trazemos também uma outra citação de um teólogo chamado Adam Clarke. Ele diz assim: nascidos dele, do Senhor, feitos participantes da natureza divina, sem a qual ninguém poderia ter um coração santo e nem viver uma vida santa. Trazendo aplicações aqui para as nossas vidas, com base no texto que a gente viu, independente de nós sabermos ou não, né, como a gente falou no início, Deus ele é justo. E Ele dá a conhecer da sua justiça para aqueles que fazem parte do seu reino. Todo aquele, toda aquela que é nascido de Deus, dá frutos para a glória de Deus. E eu trago novamente aqui Paulo, lá em Romanos capítulo 6, que nos apresenta um discurso maravilhoso sobre a prática do pecado versus a prática da justiça. Romanos 6, do capítulo 11 ao verso 18, diz assim, vou ler aqui para vocês. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E Jesus ele fala em João 15, já não vos chamo servos, porque o servo faz para o seu Senhor sem saber o motivo, ele faz porque ele é mandado fazer. Mas eu vos chamo amigos, porque amigo faz o que o seu amigo pede, mas não porque somente está mandando, mas é pelo vínculo que existe ali de amizade. Nós somos escravos, meus irmãos, entre aspas, aqui, servos, né? Da obediência que leva à justiça. Nós somos árvores frutíferas, que frutificam para a glória de Deus. Como nós estamos frutificando, meus irmãos, em nossa casa? Como estamos frutificando no nosso trabalho? Como estamos frutificando em nossos estudos? No nosso contexto, na nossa igreja? Que possamos avaliar em nossos corações a nossa prática da justiça, a nossa vida de obediência aos caminhos do Senhor. Porque isso é uma decorrência natural daquele e daquela que é nascido de novo em Cristo Jesus. Que Deus assim nos ajude em nome de Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos juntos orar ao Senhor.